atrás, eu estava lendo uma notícia, e aí eu li um artigo que foi publicado no dia 15 de dezembro desse ano mesmo, de 2023. E esse artigo dizia o seguinte, eu tenho até uma colinha aqui, ó, ele dizia que as técnicas de datação precisam ser melhoradas para que a história evolucionária do homem possa ser melhor compreendida. Nas entrelinhas está dizendo aqui que não existem fósseis suficientes para que tenha uma total compreensão da origem do homem. Ele continua aqui. Se essas técnicas de datação, então, forem melhoradas e também buscando encontrar mais fósseis, isso poderia ajudar a resolver o mistério da evolução do homem. Então veja que a evolução do homem não é algo que está sacramentado, ou seja, confirmado, não é um fato. Existe um mistério, ou seja, não existem informações suficientes. E esse artigo sugere que você precisa melhorar duas coisas. Primeiro, encontrar mais fósseis, porque existem lugares do mundo onde esses fósseis não podem ser acessados por causa de questões políticas, etc. E existe também a questão dos métodos de datação, que não são os melhores para você poder identificar a idade desse fóssil. Eu falo o seguinte, olha só que interessante. A evidência para a existência de algumas espécies de ancestrais de humanos tem sido questionado, já que existem grandes ausências no registro fóssil, e eles usam uma expressão em inglês large gaps, então não é algo pequenininho, é algo bem grande, e tudo isso torna esse trabalho muito difícil. Veja, não sei o que eu estou dizendo, é o pesquisador do artigo, que não se esqueça, sempre está na descrição do vídeo. E aí, quando eu li esse artigo, eu acabei me lembrando de Darwin. Porque Darwin, quando estava escrevendo o livro A Origem das Espécies, até mesmo quando ele fez o seu trabalho de pesquisa durante muitos anos, ele chegou a comentar a respeito dos fósseis, né? Porque quando Darwin afirmou essas prováveis linhas evolutivas, ou a árvore da vida, né? Como é também chamado aquele desenho famoso no diário dele, ele se apoiava em alguns registros fósseis, mas esse registro fóssil era muito falho. Olha só o que ele escreveu, que interessante. Por quê? Pois cada formação geológica e cada estrato não estão repletos desses elos intermediários. Esses elos intermediários seriam as formas de transição, né? Lembra que tudo acontece de uma forma lenta e gradual. Então, se é tudo gradual, deveria ser esperado encontrar os fósseis dessas formas transicionais entre os grupos, por exemplo, entre peixes e anfíbios. Cadê a forma intermediária que tem um pouquinho de anfíbio e um pouquinho de peixe? Ele continua aqui, ó. A geologia certamente não revela a existência de tal série orgânica delicadamente gradual. E esta, talvez, preste atenção, é a objeção mais óbvia da minha teoria. A explicação está, a meu ver, na extrema imperfeição dos registros geológicos. Veja, na época de Darwin as coisas já não estavam fáceis. Agora você pode perguntar, como está a situação hoje em dia? Melhorou? Não muito. Cada grupo de fósseis que são encontrados, eles fazem aparecer ainda mais questionamentos a respeito daquilo que não se sabe. E aí você pode perguntar em relação à evolução do homem, mas Maura, e aqueles fósseis de Homo neandertais, de todos os homos aí que foram encontrados? Eles são do quê? Eles são macacos? Eles são humanos? Bom, aí a gente tem algumas hipóteses que a gente precisa explorar. Aqueles que são mais parecidos com os macacos, provavelmente são grupos e espécies de macacos que não existem mais hoje. Agora, aqueles como o Neandertal, que seria um primo do homem, e que tem aí muitos artigos dizendo que eles conseguiam se comunicar como pessoas, que eles tinham rituais como as pessoas, né? Para mim, se anda como um pato, se faz barulho de pato, só pode ser um pato. Então, nós que temos a cosmovisão criacionista, nós entendemos que todas essas formas aí dos chamados ancestrais do homem, na verdade, representam a diversidade de pessoas que compunham a espécie humana naquela época e que hoje, por algum motivo, não existem mais. Se você gosta desse perfil, compartilha, curte, pois isso irá nos ajudar muito.